Eles foram os primogênitos de Abraão e eles viviam nos desertos da antiguidade, onde se localiza hoje a Península do Sinai. Você já ouviu falar a respeito de um certo povo chamado pelo nome de Nabateus? Quem foi, afinal de contas, Nebaiote? Qual é o envolvimento deste povo com os edomitas, os midianitas? Qual era a língua que este povo falava? Tudo isso e muito mais vocês agora mesmo irão ver a respeito deste povo. Peço que deixem já o seu like, seu comentário e divulgue este vídeo em grupos de WhatsApp e com pessoas que você tem amizade. A verdadeira teologia, os mistérios ocultos da história, grandes civilizações antigas, etnias do mundo, a história das línguas antigas, tudo segundo a Bíblia. Mistérios de Elohim. Os antigos nabateus, eles eram um povo de origem semítica, porém meio mistos com alguns povos, como por exemplo os antigos egípcios, levando em consideração que a mãe de Ismael, que deu origem aos ismaelitas, e posteriormente Ismael deu origem a Nebaiote, pai dos nabateus, ou seja, eles têm uma herança egípcia nas veias também, além da herança semítica vinda do pai deles, genético, que foi Abraão. Agora, a respeito do significado e da origem do termo, dessa expressão Nebaiote, deste nome do primeiro filho de Ismael, lembrando que Ismael teve 12 filhos e Nebaiote foi o primeiro. Nebaiote, Gênesis 25:13, vem da expressão semítica Nevaiut, que significa literalmente profecia, ou nébia, Nebaiot, né? A forma aramaica é Nebá, né? Nebaiut, que significa profecia, mesmo nome para profeta, que é Nébia ou Nebi em aramaico antigo. De forma semelhante, no fenício antigo ou no hebraico antigo, o nome profeta seria, no caso, Navi. Navi seria profeta, ou Navim, profetas. Além deste significado, o nome Nebaiote também tem o significado de as profetisas, ou simplesmente as profecias. Lá em Gênesis, capítulo 36, versículo 3, vai falar a respeito de Nebaiote também, filho de Ismael. Mas agora, por que Nebaiote tinha o nome com esse significado de a profecia ou o da profecia? É simplesmente por conta do semitismo. Até porque Abraão, como sendo um homem semita, os semitas na antiguidade, eles tinham o hábito e o costume de colocar nomes em seus filhos baseando-se no que eles estavam vivendo, em características físicas de seus filhos, situações de sua vida, até mesmo lugares para onde eles mudavam e coisas do tipo, ou seja, era bem comum. E da mesma forma, Ismael colocou o nome de seu filho de Nebaiote, o da profecia, por conta da profecia que o anjo fez à sua mãe Agar, que ele daria, que ele seria pai, né, no caso de um grande povo, de um povo muito numeroso, no caso as 12 tribos de Ismael. Por isso que o nome de seu primeiro filho, Nebaiote, tinha o significado de o da profecia. Uma das perguntas que eu mais recebo a respeito dos ismaelitas e de outros povos bíblicos é uma dúvida recorrente entre os estudiosos dos povos bíblicos. Os ismaelitas, os nabateus, eram mais semelhantes aos egípcios ou mais semelhantes aos outros povos semitas? A resposta para essa pergunta é a seguinte: os ismaelitas, eles se misturaram muito com os edomitas, como nós podemos ver em Gênesis capítulo 36, verso 3, que Esaú se casou com uma das filhas de Ismael. Isso quer dizer muita coisa para os povos semitas, até porque quando se misturava sangue, a mistura de sangue na antiguidade era algo muito, mas muito importante. Significava que estava unificando os clãs,
unificando as tribos, ou seja, se unificando com os edomitas. Os edomitas, sendo eles descendentes de Abraão, através de Esaú, que era filho de Isaac, também eram povos semitas, ou seja, a genética predominante aí neles e sua aparência seria mais semelhante aos povos semitas, mas não acaba por aí. O texto bíblico também nos informa que os ismaelitas, os nabateus, entre outras tribos de Ismael, elas estavam intensamente relacionadas e misturadas com os antigos de Midian, né, os antigos midianitas. Os midianitas se misturaram muito com os ismaelitas, tanto que eles são cotados juntos nas genealogias. Um exemplo claro que mostra a unificação destas tribos, destes povos descendentes de Abraão, inclusive tem um vídeo muito interessante aqui no canal a respeito das misturas dos descendentes de Abraão, dos povos descendentes de Abraão. Uma clara evidência disso é o personagem Jetro. Jetro, ele é descrito como sendo um midianita, ou seja, um descendente de Abraão por Midian, né? Mas ele também é chamado de Jetro o Queneu. E lembrando que os queneus, eles eram descendentes de Ismael, filhos, né, da descendência ali de Quedmá, que era um dos filhos de Ismael, ou seja, onde demonstra aí a herança ismaelita de Jetro, além da herança midianita que ele possuía. É muito importante não confundir o termo queneu, que é um povo, com o termo quenezeu. Os quenezeus, eles também eram um outro povo, né? Diferentemente dos queneus. O nome é semelhante, mas são povos diferentes. Agora sobre a língua que o povo nabateu falava, os nabateus eles falavam um dialeto aramaico que é chamado de língua nabateia ou língua nabataica. Né? A língua nabateia ela era, na verdade, uma espécie de aramaico que os ismaelitas herdaram. Todas as tribos de Ismael falavam uma espécie de aramaico, um dialeto do aramaico que foi vindo de Abraão, que antes habitou na terra de Harã, ali com seu pai. Lembrando que o pai de Abraão, que é chamado pelo nome de Terá, ele morreu na terra de Harã. Ou seja, Abraão, sendo um homem nativo do aramaico e do assírio babilônico, a língua acadiana, até porque ele era um caldeu, ele ensinou estas duas línguas, e principalmente o aramaico, como é nos dito através da história das línguas semíticas, que a língua nabateia é uma espécie de aramaico, ou seja, um dialeto do aramaico antigo. Os nabateus na antiguidade, eles eram exímios comerciantes em caravanas, junto eles com os midianitas, entre outros povos que também eram ótimos comerciantes, porém os ismaelitas eles sempre se destacavam por serem ótimos comerciantes. Uma curiosidade é que os ismaelitas eles trabalhavam também com hospedagens. Sim, exatamente, eles trabalhavam com hospedagens. Em certos determinados locais do deserto, eles tinham o trabalho de hospedar as pessoas. Então, lhe pagavam ali uma certa quantia naquela época e então eles preparavam aposentos, comida e água para os viajantes e outros comerciantes de outras regiões do Oriente Médio e até mesmo do Egito e do Sudão na África. No segundo milênio, os nabateus eles fundaram a cidade de Petra, né? Alguns dizem que foi em 150 a.C., outros dizem que foi na época de Cristo. Há um certo debate a respeito disso, mas fundaram ali na Jordânia a cidade de Petra, que a Jordânia, na verdade, era a região dos antigos edomitas, porém os ismaelitas habitaram ali. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste novo vídeo, onde falei a respeito dos nabateus. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.